Olá galera, nós vamos falar agora sobre os SQL Joins, onde a gente vai ver como utilizar o Inner Join, o Left Join e o Right Join para obter dados de múltiplas tabelas no MySQL. Então nós vamos começar falando sobre o Inner Join. No Inner Join é preciso que haja uma correspondência entre os registros das tabelas, certo? O Inner Join tende a uma condição e apenas os valores que são correspondentes entre os registros participantes são retornados. Se não há nenhuma correspondência, então o retorno é nenhum. Então, para visualizar melhor o que acontece no Inner Join, a gente vai ver o diagrama de Venn. No diagrama de Venn, vocês podem notar que o Inner Join trata-se dessa correspondência aqui, da interseção entre as duas tabelas. A sintaxe do Inner Join é essa aqui: select columns from tabela 1, Inner Join, tabela 2, tabela N, quantas tabelas você desejar, on, tabela 1, ponto-chave, igual a tabela 2, ponto-chave. Essa chave aí seria o identificador de cada uma das tabelas, certo? A condição que teria que ser obedecida para poder haver essa interseção. Bom, eu vou mostrar agora para vocês como é que funciona o Inner Join, certo? Aqui no meu modelo. No meu modelo eu tenho 3 tabelas: países, artistas e álbuns, sendo que álbum se relaciona com artistas no fato de que um artista tem vários álbuns. Um artista pode estar cadastrado mesmo que não tenha um álbum. E artistas são de países, certo? E um país tem vários artistas, obviamente. Eu vou mostrar aqui os elementos que eu tenho cadastrado em cada uma das tabelas, fazer um select. Em países eu tenho esses elementos aqui, tenho 5 países cadastrados. Em artistas eu tenho estes artistas aqui, todos esses. Reparem que alguns dos artistas, propositalmente, eu deixei sem o ID de países, ou seja, esses artistas teoricamente não são de nenhum país. E em álbum, deixa eu fazer aqui uma consulta para álbum. Em álbum eu tenho, em artistas eu tenho todos esses artistas aqui também cadastrados. E em álbuns eu tenho esses álbuns aqui cadastrados. Repare que a ligação dos álbuns com os artistas é no ID. Então, como é que eu faria para poder saber de qual artista é álbum X? Eu precisaria fazer um Inner Join, que eu já tenho aqui. Select all from albums, que eu usei um alias. O que é o alias? É uma espécie de apelido que a gente dá para a nossa tabela, que eu chamei aqui de AL. Inner Join artistas AR, eu chamei artistas de AR, on al.id artistas igual a ar.id artistas, ou seja, onde a chave de id artistas for igual nas duas tabelas, em álbuns e em artistas, eu vou selecionar esses dados, certo? Vou fazer aqui a consulta para poder mostrar o resultado. Aqui está o resultado. Agora eu tenho o que aqui? Eu tenho o nome dos artistas dos respectivos álbuns, como vocês podem observar aqui. E tenho também os países, né? Só que aqui eu só estou pegando aqui o ID do país e não o nome do país. Como é que eu faria para poder saber o ID do país? Eu teria que acrescentar um Inner Join com a tabela países, que eu já tenho aqui. Então, Inner Join países, que eu usei o alias P, on AR, o país que está na tabela artista, igual a p.id países, que é o ID que está na tabela países, certo? Vou consultar aqui, vocês vão ver o resultado. Aqui agora eu tenho o álbum, o nome do artista, os dados do artista e o nome do país. Além do Inner Join, nós temos outros tipos de junções. Temos o Left Join e o Right Join. Então, o que é o Left Join? O Left Join é uma junção da tabela à esquerda. Então, você pega todos os elementos da tabela à
à esquerda mais a interseção, sendo que não é necessário que haja uma correspondência entre os valores das tabelas da junção, certo? A sintaxe do left join é essa: select colunas from tabela 1 left join tabela 2 on tabela 1 ponto-chave igual a tabela 2 ponto-chave. Bem simples, né, o left join. Também é possível fazer um left join excluindo os elementos que fazem parte da interseção, ou seja, os elementos que estão tanto em A quanto em B, tanto na tabela 1 quanto na tabela 2, certo? Então, como é que eu faço para excluir os registros que estão na tabela 1 e não estão na tabela 2? Então, eu tenho aqui no MySQL esse código aqui, que ele vai pegar o que? Ele vai selecionar, fazer um select das colunas nome, data de nascimento e ID países da tabela artistas. Eu usei aqui um alias, então a.nome, a.data de nascimento e a.id países corresponde a artistas.nome, artista.data de nascimento e assim por diante, que eu chamei aqui de A. E p.nome, que é da tabela países. Então, eu estou pegando o nome dos países da tabela países, certo? E estou fazendo um left join, ok? Então, qual é o ponto de junção entre as duas tabelas? A tabela 1, que é artistas, e a tabela 2, que é países. O ponto de junção é ID países. Quando eu fizer essa consulta, olha só o retorno. Eu estou retornando todos os artistas, inclusive aqueles que estão com um país com ID nulo, certo? Agora, se eu quisesse pegar só esses artistas que não têm país, eu precisaria acrescentar aquela cláusula where que eu falei, que eu excluiria os elementos que estão na interseção. Eu acrescento aqui where id p.id países e is null. Então, o retorno disso aqui vai ser só desses artistas aqui que não estão com um país cadastrado. Veja só o resultado. Pronto. Peguei todos os meus artistas que não têm um país cadastrado. Ok? Da mesma forma funciona com o right join, que eu vou mostrar agora. O right join funciona da mesma forma, só que com a tabela da esquerda. Se eu quiser pegar todos os elementos da tabela 2 mais a interseção, eu uso um right join completo. A sintaxe do right join é select colunas from tabela 1 right join tabela 2 on tabela 1 ponto-chave igual a tabela 2 ponto-chave. Eu estou pegando aqui os elementos mais à direita da tabela 2 e ainda a interseção da tabela 1 com a tabela 2. Eu também posso excluir os elementos da interseção, basta acrescentar a mesma cláusula where, só que dessa forma, ao invés da gente usar no right join, ao invés da gente usar o where tabela 2 ponto-chave is null, a gente vai usar a tabela 1 ponto-chave is null, porque aí a gente exclui os elementos que não fazem parte somente da tabela 2. Nesse caso, só retorna os registros que estão na tabela da direita. Existe uma equivalência entre o right join e o left join. Então, o que eu fiz aqui? Eu apenas troquei a ordem. Onde estava artistas, eu botei países, e onde estava países, eu botei artistas. Eu usei aqui os aliases P e A, para P para países e A para artistas, e selecionei as mesmas colunas. O nome do artista, a data de nascimento do artista e o ID do país na tabela artista, além do nome do país. Então, o que é que a minha tabela vai retornar? Esses dados, juntando a tabela países com a tabela artistas num right join. Vou pegar todos os elementos da minha tabela A, todos os elementos que eu selecionei da minha tabela à direita, mais a interseção, os elementos que correspondem, que se relacionam entre as duas tabelas. Deixa eu executar aqui, pronto. Exatamente o mesmo resultado. Lembram quando a gente fez
a consulta com o left join, esse aqui é o mesmo resultado, só que agora nós fizemos isso com o right join, invertendo a ordem das tabelas. Agora eu vou mostrar como fazer para poder excluir os elementos da interseção, pegar somente os elementos que são exclusivos da tabela à direita. Para isso, eu só preciso acrescentar a cláusula where. Então eu já tenho aqui, vou colar. Então, com o primeiro elemento, com a primeira tabela, vou pegar o id da primeira tabela, vou verificar se é nulo. Se for, então eu vou mostrar. Eu vou retornar isso através do meu select. Eu vou executar aqui para poder vocês verem. Pronto. Peguei só os elementos nulos da tabela, certo? É o mesmo retorno que eu tive com o left join, só que com o left join eu fiz de uma maneira diferente, ok? Nós fizemos isso com o right join, invertendo a ordem das tabelas. Pronto, então aqui eu já elimino os elementos que não são exclusivos da minha tabela à direita. Então é isso, essa foi a aula sobre os joins, as junções em MySQL. Obrigado e até a próxima.